Olá meus amigos, bem-vindos de volta a mais uma receita aqui no canal e hoje nós vamos fazer esse pão caseiro de leite. Ele fica bem fofinho e é delicioso. Então vamos à receita? Aqui na tigela eu adiciono 60 gramas de açúcar, que equivale a 4 colheres de sopa, 2 ovos, 10 gramas de fermento biológico seco, 110 ml de óleo, 275 ml de leite morno e agora eu vou mexer aqui um pouquinho. Ainda falta o sal, mas eu vou deixar ele aqui para adicionar depois. Eu reservei aqui 700 gramas de farinha de trigo. Essa receita, geralmente eu utilizo de 650 a 700 gramas. Depende da marca da farinha de trigo que eu estou usando. Para não perder o ponto da massa, o ideal é adicionar a farinha de trigo aos poucos. Então, eu vou adicionar aqui meia xícara de farinha, misturo até desaparecer essa farinha. Quando a farinha já não aparece mais, aí você acrescenta mais meia xícara de farinha. Agora sim eu vou acrescentar uma colher de chá rasa de sal. Quando a sua massa chegar nessa textura bem parecida com a massa de bolo, você vai misturar bastante até perceber que a sua massa deu uma liga, ela ficou bem elástica. Isso aqui vai te ajudar bastante, diminuindo aí o seu tempo de sova e também vai ajudar para o pão ficar bem fofinho. Prontinho aqui, a minha massa já deu liga, eu tô percebendo aqui que ela já tá bem elástica. Agora eu vou colocar o fouet de lado e vou continuar acrescentando a farinha de trigo aos poucos, mas agora eu já começo a sovar com as mãos. E uma dica muito importante para você conseguir fazer um pão bem fofinho é a escolha da sua farinha de trigo. Você precisa de escolher uma farinha de trigo de qualidade, preferência uma farinha bem enriquecida, com no mínimo 5 gramas de proteína. Aí sim você vai conseguir fazer um pãozinho bem fofinho. Agora que a massa já soltou da tigela, eu posso transferir ela aqui para a bancada para a gente começar a sova. Vou limpar aqui a minha bancada, colocar aqui um pouquinho de trigo e agora eu vou sovar essa massa. E durante a sova, vá percebendo a sua massa. Ela tem que ficar sempre macia. Se por acaso você acrescentar muita farinha e ela ficar dura, você pode corrigir acrescentando um pouquinho de água, mais ou menos aí uns 50 ml. Terminei aqui de sovar a massa. Ela tá bem macia, lisinha, desgruda aqui completamente das minhas mãos. E eu utilizei toda a farinha. Agora eu vou pesar para saber o total da massa, porque eu quero fazer 2 pães. Tenho aqui então 1,2 kg de massa, vai dar para fazer 2 pães de 600 gramas. Já dividi aqui a massa para adiantar, tô boleando aqui para ficar bem arrumadinha aqui a massa. E eu gosto de colocar a massa para crescer dentro do forno com ele desligado. Vou colocar aqui então lá no forno e vou deixar aqui o tempo necessário para essa massa dobrar de volume. E olhem só como que cresceu. Agora então nós vamos retirar aqui o ar dessa massa para a gente modelar os pães. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui na mesa para não grudar e vou abrir aqui com um rolo. E a parte de cima aqui da massa, que é a parte mais lisinha, eu coloco ela virada aqui para baixo, porque assim o pão vai ficar bem lisinho, bem bonito por cima. Abri bem aqui a massa e agora é só vir enrolando bem apertadinho. E aqui no final eu vou pegar essa beiradinha da massa e vir apertando ela aqui como se eu estivesse costurando aqui, fazendo um remendo nessa massa.
Essa beiradinha eu gosto de jogar ela pra dentro e também vir apertando. Eu acho que dá um acabamento melhor. Desse lado aqui agora, é só você vir apertando, deixar bem apertadinho, gente, olha só. Prontinho aqui. Essa parte com o remendo nós vamos deixar para baixo na forma. Eu já untei a minha forma com manteiga e polvilhei aqui farinha de trigo. Já modelei os 2 pães, vou colocar eles dentro do forno desligado para eles crescerem novamente. Pães crescidos e agora é só levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Aqui no meu forno eles ficam aí por mais ou menos 40 minutos e não precisa de passar nada por cima. Acabei de retirar os pães do forno e com eles ainda quente eu gosto de passar uma manteiga aqui por cima. Isso serve para deixar eles ainda mais bonitos e fazer uma casquinha aqui bem macia por cima. E enquanto isso, se você é novo por aqui, eu já quero te convidar a se inscrever no canal. Se você está gostando das receitas e quer ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo, é só você ativar o seu sininho. Agora, com um papel toalha, eu venho tirando o excesso da manteiga. Esse pão caseiro de leite fica delicioso, ele fica super fofinho, é um pão excelente para você fazer sanduíche. Vou mostrar aqui bem de pertinho para vocês verem a textura, a qualidade desse pão. E o meu jeito preferido de comer esse pão, gente, é passar aqui a manteiga, tostar ele na frigideira, bem tostadinho, e depois colocar mel por cima, fica delicioso. Bom, meus amigos, e eu já vou ficando por aqui. E não se esqueça que nós temos um encontro marcado no nosso próximo vídeo.